Muito bem, gente, sejam bem-vindos aqui ao TT Supremo. Faz mais um tempinho que eu não passo por aqui, mas eu quero repercutir com vocês um pouco desse já quase pouco mais de um mês da atualização do NVDA que chegou para a gente, o NVDA 2025, que agora já está na versão 2025.1, já tem um beta inclusive da 2025.2 aí já rolando, né? E eu queria dividir com vocês um pouco não só da repercussão da atualização, como é que ela ficou, como é que ela está, mas também dividir com vocês a leitura do documento do time de desenvolvimento da NV Access, que foi um documento que eles publicaram ano passado, um documento muito bacana, relacionado ao time de desenvolvimento mesmo da NV Access, né? O que eles estavam antevendo como desafios para o desenvolvimento do NVDA, as barreiras, os problemas no caminho. A gente sabe, por exemplo, que essa atualização que chegou para o NVDA não foi uma atualização fácil. Houveram aí cerca de 10 ou 11 betas, alguns betas tiveram que ser cancelados, houve uma queda no site da NV Access, se não me falha a memória, lá no lançamento do beta 9. Então eles tiveram muitos desafios, muitas barreiras. Vocês vão ver que algumas coisas que eles pensaram no curto, médio e longo prazo ainda não aconteceram, principalmente no curto prazo, mas coisas que eles estavam antevendo lá para 2024, agora para o ano de 2025, já aconteceram, já chegaram para nós, e a gente vai ver também algumas perspectivas de futuro, com base não só ali nas perspectivas de médio, mas também nas perspectivas de longo prazo. Então, vamos nessa, vamos para a chamadinha do canal e já voltamos. Acessibilidade. Inclusão digital. TTS Supremo. 11Y. Bom, faz um tempinho, como eu disse, que eu não passo por aqui, inclusive estou de roupão aqui, gravando aqui no domingo, né, domingo dia 20 de julho, né, então já tem aí já tem um mês mais ou menos que o NVDA já está entre nós, o NVDA 2025.1, né, saiu a atualização do NVDA 2025 e dias depois já saiu o 2025.1, o release é basicamente o mesmo, então aquela atualização ali, ela veio para de repente corrigir algum bug, alguma coisa, né? E agora a gente vai procurar ver, com base nessas documentações aqui da NV Access, deixa eu dar um Ctrl Home aqui, título, nível 1, link gráfico, NV a gente vai ver com base aqui nesse site, eu vou deixar esse link, tá? Isso aqui foi publicado em outubro de 2024, então a gente vai dar uma olhadinha nisso juntos, beleza? Começando aqui então pelo time de desenvolvimento, por esse texto muito interessante, essa carta de intenções, isso aqui é muito comum no mercado, tá? Então você tem lá os times de desenvolvimento das empresas, dos projetos, e aí você tem essa forma de organizar os pensamentos, né? Então vamos pensar coisa no médio, pequeno e longo prazo, e é isso que a gente recebeu ano passado da NV Access, né? Então uma maneira da gente orientar os times, aqui no caso orientar o time de desenvolvimento do NVDA, como também a comunidade, né? Então, vamos dar aqui um título de nível 1. Marco roteiro do NVDA, título nível 1. Roteiro de desenvolvimento dos caras, tá? Então, fiquem à vontade aí para deixar o seu like, para curtir, para compartilhar o conteúdo aqui do TTS Supremo. Isso ajuda bastante o canal, ainda mais que o canal não tem essa frequência aí adequada aos padrões aqui do YouTube. Então, quando dá, a gente vem aqui, senta e mesmo de roupão gera, né? Inclusive, gera com uma certa ânsia, né? Por mim, eu gerava conteúdo aqui todos os dias, tem muita coisa para colocar na roda aí, mas enfim, vamos acompanhar esse primeiro texto aqui então, vamos nessa. Título nível 1, roteiro do NVDA. Este documento descreve o roteiro de desenvolvimento planejado pela NV Access para o NVDA e sua infraestrutura de suporte. As prioridades estão agrupadas em prazos de curto, médio e longo prazo. Curto, médio e longo prazo. Este roteiro será atualizado para refletir os projetos concluídos, o progresso do desenvolvimento e as mudanças significativas no mundo dos leitores de tela e no espaço tecnológico em geral. Título nível 2, prioridades de curto prazo. Chegamos Essas no curto prioridades prazo. se concentram em melhorias e aprimoramentos que pretendemos entregar em um futuro próximo. Lista com 6 itens bolinha melhorias no Braille, abordando problemas de alta prioridade destacados. Entregaram pela comunidade bastante e melhorando coisa a já no estabilidade geral Braille. e o desempenho do suporte ao Braille no NVDA.
Bolinha integração do NVDA Remote no núcleo. Integração do Migração NVDA da Remote. funcionalidade do complemento NVDA Remote para o núcleo do NVDA para maior funcionalidade e segurança. Bolinha servidor remoto NVDA Access, iniciando um servidor proxy oficial NVDA Access NVDA Remote Access. Bolinha identificação. Eles estão tentando corrigir um problemão que é essa coisa do acesso remoto, né? Então essa é uma relação de confiança, tá? Entre quem está cedendo o acesso e quem está fazendo. Então esse deixou de ser um complemento e aí acabou virando mais uma ferramenta ali nativa do NVDA, né? Então existe esse esforço e essa preocupação. A gente sabe aí que tem uma galera aí que não é necessariamente do bem, que usa esses recursos para fins questionáveis. Então tá aí a preocupação da NVDA Access e chegou no NVDA 2025, né? Então nos resta que utilizar com sabedoria, né? Bolinha servidor remoto NVDA Access, iniciando um servidor proxy oficial NVDA Access. Servidor também é importante para fazer Bolinha esse acesso, identificador né? anônimo, implementação de um sistema para gerar identificadores únicos, rotativos e anônimos para instalações do NVDA, permitindo melhor coleta e análise de dados sem comprometer a privacidade do usuário. Muito bacana, Bolinha melhorias né? na qualidade de vida dos tradutores, para facilitar o uso do crowdfunding. Galera que traduz aí, né? Bolinha fim do suporte para o Windows 8.1. Olha aqui que importante, ó. R2, fim oficial do suporte para versões mais antigas do Windows, permitindo que nos concentremos no desenvolvimento para sistemas operacionais modernos e seus recursos de acessibilidade mais recentes. Perceberam? Fora de lista. Título nível 2 prioridades de médio prazo. Aqui é o seguinte, ó, a gente está falando ali não só do Windows 8, mas volta um pouquinho a casinha lá para o Windows 7, né? Ainda há quem usa o Windows 7, né? Então, enfim, a gente fica preocupado com isso também, que são colegas nossos, né? São nossos iguais aí que estão à mercê, inclusive, de toda sorte de infortúnios aí ao acessar a web, enfim, né? Então, o Windows 7 é um problemão, ainda tem uma galera que usa. O NVDA que mais consegue chegar próximo ali de uma instalação com competência no Windows 7 é a versão de 2021, né? Então, mas é bom começar a repensar, inclusive a galera que está no Windows 7, eu já fiz um vídeo aqui sobre migração de sistema, né? Relacionado ao fim do suporte do Windows 10, vou deixar o vídeo aqui na descrição. E vai sair aí nos próximos dias também um vídeo todo dedicado a essa questão de migração digital, tá? Então é bem, estou elaborando aqui com bastante carinho, com bastante atenção esse próximo conteúdo aí, beleza? Vamos seguir então para o médio prazo, o que eles estavam pensando aqui no médio prazo. Então vou dar uma setinha para cima. Lista com 6 itens seus recursos de fora de vamos nessa. Nível 2 prioridades de médio prazo. Prioridade de médio prazo. Essas prioridades representam recursos e melhorias mais significativos que exigem um esforço de desenvolvimento mais amplo ou que pretendemos entregar após nossas prioridades de curto prazo. Lista com 15 itens. Bolinha complementos seguros, criando um ambiente de execução de complementos mais seguro para proteger os usuários de complemento. Ó, quem é do meio sabe, né? Ano passado deu uma bronca aí com uns e outros compartilhando aí complementos, NVDAs modificados, enfim, é uma pena, né? É gente que tem um conhecimento aí muito bom na área da informática, já trabalhou inclusive em empresa séria e faz esse péssimo uso do conhecimento, esse uso medíocre, né, da informática. É uma pena. Não é o caso aqui do TTS, vocês sabem, né? Então, NVDA seta para baixo, vamos nessa. Os usuários de complementos potencialmente maliciosos. Bolinha migração de 64 bits, atualização do código Olha o de 64 baixo nível aí, ó. do NVDA para que ele seja executado nativamente em um ambiente de 64 bits. Bolinha lupa, desenvolver um recurso de ampliação de tela integrado. Bacana o desenvolvimento de lupa, aos né? nossos usuários com baixa visão. Bolinha integração do Mavcat no núcleo, integração do leitor Ao de lance expressões de matemática, do Mavcat expressões diretamente matemáticas. no núcleo do NVDA, fornecendo acesso contínuo ao conteúdo matemático. Bolinha Braille multilinha aprimorado, melhorias na experiência do usuário para o uso de dispositivos Braille multilinha com o NVDA. Bolinha gráficos táteis, trabalho fundamental de UX. Cara, isso aqui é muito legal, cara. Gráficos táteis no NVDA. Trabalho de UX, tá? Ele fala o X ali, né? Mas enfim, quem já ouviu a expressão UX é isso mesmo, é trabalho de UX, né? Braille multilinha com o NVDA. Bolinha passar gráficos aqui, ó. táteis. Gráficos táteis, ó. Bolinha gráficos táteis, trabalho fundamental de UX para habilitar suporte a gráficos táteis no NVDA.
Bolinha modo corporativo, configurações de compatibilidade Outro e lance segurança bacana. para auxiliar a implantação e manutenção do NVDA em ambientes corporativos. Isso aqui é o seguinte, ó, o acesso remoto, o NVDA Remote virou uma função nativa aqui do NVDA, mas tem uma paradinha aqui que deveria ser nativa também. NVDA Deixa eu entrar menu. aqui no meu NVDA, ó. Configurações. Vou entrar aqui nas configurações, deixa eu mostrar para Configurações vocês. do Ó. NVDA Eu geral. uso aqui uma extensão complemento para a gente trabalhar com acesso à área de trabalho remota, né? Fala do Deixa eu ver onde é que ele tá. áudio, visão, teclado, mouse, Descer cursor, aqui, ó. entrada, apresentar, modo de formatação, navegação, acesso remoto 4, loja de complemento, OCR do avançado, acessibilidade, Clipspeak 19, conversor de áudio e Eita. acessibilidade da área de trabalho Aqui, ó, remota. acessibilidade da área de trabalho remota. Isso aqui é bem legal, tá? Porque muitas vezes tu tá numa empresa e aí tu precisa entrar, sei lá, num túnel, por exemplo, né? numa VPN, né? E aí a gente sabe que o NVDA nessa hora ele cai e nessa hora o JAWS ele cresce, né? Isso aqui já é um bom começo para ir driblando essas paradinhas. Eu imagino que haja aqui alguma dificuldade técnica. Imagino que haja aqui alguma coisa relacionada talvez à transparência do código, não sei, mas isso aqui seria interessante que também num próximo, inclusive vou mandar isso como sugestão para os caras, né, que se pensasse nessa possibilidade disso aqui também vir nativamente, talvez ao se habilitar esse modo corporativo que está aqui nos planos de curto prazo, né, de médio prazo, aliás, né? Então vamos seguir. Bolinha modo corporativo, configurações de compatibilidade e segurança para auxiliar a implantação e manutenção do NVDA em ambientes corporativos. Bolinha descrição de imagem de IA integrada, descrição de imagem de IA gratuita, segura, de alto desempenho, privada e focada em cesta no dispositivo, disponível imediatamente. Bolinha protótipo de chatbot. Vocês vejam aqui como é que eles estavam pensando a IA já em 2024. Olha aqui, ó. Desempenho, privado. Bolinha descrição de imagem de IA integrada. Manutenção do bolinha. A descrição da imagem de IA integrada no NVDA, mas tendo que seguir alguns pré-requisitos. Bolinha aqui, ó. descrição de imagem de IA integrada. Vamos ver, descrição de imagem de IA gratuita, segura. Gratuita, segura. Desempenho, de alto privada desempenho, e focada em cesta no dispositivo, privada disponível imediatamente. e focada ali em estar rodando no dispositivo e disponível imediatamente. É um desafio, mas olha como os caras estavam pensando, pelo menos no meu entendimento, de forma assertiva sobre a coisa, né? Bolinha protótipo de chatbot de ajuda, explorando o desenvolvimento de um chatbot com tecnologia. Explorando aqui o desenvolvimento de um chatbot também de ajuda para o NVDA, né? Então, é chatbot, né? Mas é chatbot, né? Bolinha protótipo de chatbot de ajuda, explorando o desenvolvimento de um chatbot com tecnologia de IA para fornecer suporte instantâneo e responder a perguntas frequentes sobre o NVDA. Bolinha suporte para Microsoft Natural Voices, adição de suporte para o mecanismo de conversão de texto em fala natural Tem uma Voices bronca, da Microsoft, né? fornecendo acesso a vozes sintéticas de alta qualidade. Bolinha aqui, né? Bolinha suporte para aqui tem que ter o consentimento da Microsoft, né? Que é um desafio. A Microsoft, inclusive, ela consta ali como apoiadora do NVDA, aparece ali na lista da NV Access, né? De empresas que ajudam, mas vocês vejam que não está rolando, né? A gente já passou da metade do ano, daqui a pouco vai fazer um ano que esse documento saiu, né? E até agora a gente não conseguiu ver o NVDA tendo acesso ali nativamente às vozes neurais do Windows. Por enquanto isso aqui ainda segue relegado ao narrador, então imagina os desafios que eles não estão tendo, né? Vamos ouvir de novo aqui, ó. Bolinha suporte para Microsoft Natural Voices, adição de não suporte rolou para ainda, o mecanismo né? de conversão de texto em fala Natural Voices da Microsoft, fornecendo acesso a vozes sintéticas de alta qualidade. Bolinha front-end da web para a loja de complementos. Front-end web, né, para a loja de complementos. Para a loja de complementos do NVDA, facilitando a navegação e a lojinha tá muito boa, viu, gente? Bolinha linting automatizado de C++ e Markdown. Implementação de linting automatizado para arquivos C++ Markdown, e Markdown. pessoal que melhorando coda, ainda né? mais a qualidade e a consistência do código. Pessoal que Bolinha coda. harmonização da licença de software GPL, garantindo que todos Isso que eu acho importante, ó, harmonização de licença na GPL, ó. Melhorando a bolinha Vamos descer aqui, ó, vamos ver de novo, ó. Bolinha harmonização da licença de software GPL, garantindo que todos os aspectos do NVDA sejam licenciados de forma consistente e à prova do futuro. Bolinha e a prova do futuro.
Sacou? Pegou o lance? Então vamos. Bolinha material de treinamento oficial para testadores de acessibilidade do NVDA, Olha que legal. reunindo recursos de treinamento abrangentes para indivíduos interessados em se tornarem testadores de acessibilidade do NVDA. Bolinha substituindo Pi 2RZ, devido a preocupações com o fim da vida útil. Fora de lista. Título nível 2 prioridades de longo prazo. Vamos pro longo Essas prazo agora prioridades aqui, ó. representam metas e iniciativas ambiciosas que moldarão o futuro da NVDA ou que Tudo aquilo ali foi no médio prazo, né? Então vamos pro longo prazo agora aqui. essas prioridades representam título nível 2 prioridades de longo prazo. Essas prioridades representam metas e iniciativas ambiciosas que moldarão o futuro da NVDA ou que pretendemos entregar após nossas prioridades de médio prazo. Lista com 12 itens. Bolinha atributos de fonte Braille, utilização de Braille multilinha para comunicar atributos de fonte de texto. Bolinha comutação de Braille, comutação dinâmica de tabelas bolinha dinâmicas. sincronização de configuração entre dispositivos. Ou isso permitindo- aqui, quando isso aqui rolar, né? Isso aqui vai ser muito legal, né? Vamos ver aqui, ó. Bolinha comutação de Braille, peraí. bolinha sincronização de configuração entre dispositivos, permitindo que os usuários tenham perfis de configuração portáteis baseados em nuvem compartilhados entre dispositivos. Bolinha melhorias no OCR, seleção de mecanismos alternativos de OCR no dispositivo. Gosto muito do Bolinha Tesseract, preparação para inclusive. videochamadas, dicas de áudio Olha que sobre bacana. enquadramento, iluminação e obstruções. Bolinha reconhecimento de elementos da interface do usuário, aproveitando o aprendizado de máquina para identificar e interpretar elementos da interface do usuário inacessíveis. Bolinha fim do suporte para o Windows 10. O suporte Opa. estendido para o Windows 10 sairá em outubro de 2025 e, neste momento, não temos uma data definida para quando o NVDA encerrará o Esse aqui vai ser um trecho aqui que vai ser modificado certamente, porque agora a gente já sabe que a NVDA deu um ano a mais de suporte para o Windows 10 para aquelas pessoas que estiverem logadas na conta da Microsoft, né? Quem estiver utilizando conta local, essas coisas, sem suporte estendido, né? Quem estiver logado tem mais um ano aí para utilizar o Windows 10, então até outubro de 2026, mas também tem algumas restrições, por exemplo, as atualizações do pacote Office 365, as novidades que forem chegando para o Office 365 não vão chegar para o Windows 10 também, né? Então, enfim, né? Neste momento, não temos uma data definida para quando o NVDA encerrará o suporte para o Windows 10. Faremos essa alteração quando ficar claro que é do interesse dos nossos usuários que o vai NVDA encerre o suporte. discutir com a comunidade. Isso ocorrerá de forma planejada e em fases. Ó. Bolinha telemetria de complementos, coleta de dados anônimos sobre instalações de complementos para entender padrões de uso e ajudar a priorizar esforços de desenvolvimento para melhorar o ecossistema de complementos. Bolinha telemetria de uso de recursos, implementação de telemetria anônima para rastrear o uso de recursos no NVDA, ajudando-nos a entender como os usuários interagem com o software e identificar áreas de melhoria. Bolinha telemetria ARM, coleta de dados anônimos sobre instalações ARM, fornecendo insights sobre mudanças nos padrões de uso de hardware. Bolinha suporte aprimorado ao Office UIA, melhorias no suporte de automação da interface do usuário do NVDA para o Microsoft Office, proporcionando uma experiência mais robusta e intuitiva para navegar e interagir com planilhas. Bolinha atualização do Python, para a versão 3.13 fora de lista. Título nível 2 contribuição e feedback. Então aqui vocês vejam, por exemplo, que o NVDA também está sempre correndo ali atrás da Microsoft, porque veja, tu tem lá, né, o pacote Office, tu tem, enfim, o próprio Windows, tu tem as ferramentas de terceiros que rodam no Windows, né? E nada disso é garantidor de acessibilidade. Então o NVDA, assim como os demais leitores de tela, precisa ficar buscando formas de dar mais acessibilidade para essas coisas todas, né? A gente vai dar uma olhada aqui agora. Deixa eu só fazer a alternância aqui para a gente entrar aqui em como é que ficou essa atualização e vamos comparar com o que a gente ouviu então no curto, médio e longo prazo, né? Deixa eu dar um título de nível 2 aqui. Principal marco notícias link NVDA 2025.1 NVDA 2025.1 lançado. Vamos nessa, setinha para baixo. NVDA mais seta para baixo, né? Título nível 2 NVDA 2025.1 lançado. 16 de junho de 2025, 11 horas 53 a NVDA Access tem o prazer de anunciar que a versão 2025.1 do NVDA, o leitor de tela gratuito para Microsoft Windows, já está disponível para download. Recomendamos que todos os usuários atualizem para esta versão. Título nível 3 destaques. Esta versão apresenta o NVDA Remote Access, permitindo que você controle um computador remoto executando o NVDA a partir de outro dispositivo executando o NVDA.
Há muitas melhorias na fala, especialmente na capacidade de resposta com as vozes SAP4, SAP5 e Unicode. O aumento de frequência e a troca automática de idioma agora são suportados no SAP5. As vozes SAP4 agora suportam redução de áudio, corte de silêncio inicial e mantém o dispositivo de áudio ativo. O sistema de atualização automática da Edion Store foi aprimorado, permitindo que você selecione canais para atualizações automáticas e execute atualizações tá bem bom, né? automáticas em Já segundo deu plano. para nesses dias Agora sacar que ficou tá mais legal, fácil né? atualizar manualmente o OCR e alternar a atualização automática Também com novos comandos. estou utilizando A seleção bastante, nativa principalmente agora com está jogo, né? disponível no Chrome e no Edge. O suporte ao Microsoft Office e ao LibreOffice melhorou, principalmente com eu anúncios uso o mais LibreOffice, atuais. tá bem bom. O próprio LibreOffice também lançou atualização recente ali, dando um enfoque também maior na acessibilidade, tá bem bacana. Atalhos. As tabelas de entrada e saída em Braille padrão agora podem ser determinadas com base na linguagem NVDA. Foi adicionado suporte nativo para o dispositivo gráfico tátil DATPAD da Datic, como um Alguns display dispositivos multilinha, Braille aí, outras né? pequenas correções para displays Braille, principalmente em relação à conectividade. O tradutor Braille LibreOffice, o SPIAC-NG e o Unicode Os velha guarda aí. foram atualizados. Novas tabelas para Braille computadorizado de 6 pontos em copta, cuneiforme compacto e português Tem Brasil estão aí, ó, disponíveis. português, né? Nota importante. Lista com 2 itens bolinha. Esta versão quebra a compatibilidade com complementos Aqui, feitos ó. para o NVDA 2024.4.2 e versões anteriores. Bolinha. O instalador do NVDA não emite mais som ao ser Pois iniciado. eu não sei por que razão isso, né? Não sei realmente por que razão, porque primeiro aquele som de inicialização, pô, ajuda, né, velho? Além de ser também uma marca registrada, né? Quem, né, nunca ouviu aquele som, quem não tem aquele áudio como referência, né? Por que será que foi removido, né? É muito esquisito. Toda vez que eu tenho instalado o NVDA ao longo desses dias aí, cara, é uma ausência sentida, assim, Lista né? com Então, 2 itens enfim, bolinha. né? Bolinha. O instalador do NVDA não emite mais som ao ser iniciado. Fora de lista. Observe que, após atualizar qualquer software... Aí vem essas recomendável dicas, reiniciar né, para reiniciar o computador, para, né, depois que você termina de fazer essas atualizações aí e tal, né? Não está numa série. Mas vocês percebam que aí a gente já teve um bom comparativo entre tudo que os caras estavam se propondo fazer e as coisas que chegaram nessa versão. Uma versão que demorou, muita gente achou que ela demorou até demais, mas enfim, a gente não desconhece aqui os desafios que os caras tiveram, os trabalhos que todo o entorno dessa comunidade que fica ao redor da NVDA teve, né? E ali no final do texto eu vou deixar o link de ambas as páginas aqui na descrição. Eles também fazem uma menção ali importante na hora de ajudar o time de desenvolvimento do NVDA, ou seja, a gente pode ajudar, como diz a própria GPL, né, a gente pode ajudar de várias maneiras. A gente começa a utilizar a ferramenta, a gente já está ajudando. Quando a gente compartilha ou divulga ou cria conteúdo de alguma maneira, a gente também está ajudando a ferramenta, né? Quando a gente ajuda doando, também a gente está ajudando ali, né? Porque a acessibilidade, assim como qualquer outro segmento aí do mundo digital, tem seus custos, né? Assim como, sei lá, os padrões de segurança têm seus custos, né? A UX tem seu custo. Então a acessibilidade está inserida nesse contexto, doação nesse sentido é bem importante. Também dá para, claro, contribuir com código. Tem várias maneiras de a gente contribuir com um projeto que é baseado aí em software livre, né? E o NVDA aponta muito disso, além de também vender ali alguns cursos, além de vender também algumas certificações muito bacanas. Recomendo também dar uma olhada nessa parte, eu vou deixar esse trecho também na descrição para a galera saber mais. De toda maneira, no meu entendimento, foi uma bela atualização. O NVDA sempre enxuto, sempre entregando desempenho para nós, né? Sempre procurando estar ali afinado com as novas tendências, sempre procurando ali refletir tudo que de mais recente está acontecendo, não só no mundo da tecnologia, mas dentro também da questão do software livre, essa preocupação aí muito importante com licenciamento, com o futuro, né? Essa preocupação com estabilidade, essa preocupação com segurança, com anonimato, né? Veja ali que a telemetria ela aparece várias vezes ali, né?
com vistas a garantir esse anonimato, a não viver dos dados dos usuários, né? Enfim, é um sistema maravilhoso, como eu disse aqui, para mim o melhor sistema, o melhor leitor de telas de todos os tempos, aqui atuando no nosso presente momento, e merecia ser repercutido esse comparativo. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima, inclusive vamos tratar aqui de migração digital com acessibilidade. Vamos desmistificar algumas coisas aí nos próximos dias. Conto com vocês. Até a próxima. Fiquem bem. Tchau, tchau.